O mundo mudou depois da pandemia. É fato, ninguém nega isso. Houve mudanças drásticas, como o mundo se comunica, como o mundo interage. As coisas realmente mudaram e provavelmente não vão voltar a ser como eram. Aqui em Portugal, algumas coisas também mudaram radicalmente. Eu falo com a experiência de ser um luso brasileiro. Sou um brasileiro nascido em Taubaté e sou um português nascido no CEF. E como luso brasileiro, morador há quase 10 anos aqui em Portugal, eu posso dizer para você, por vivência e experiência, coisas que mudaram radicalmente em Portugal e não foram mudanças para melhor, infelizmente. Nesse vídeo, eu quero compartilhar com você 6 coisas que mudaram drasticamente aqui em Portugal depois da pandemia. Eu sei que vai ter hater, os haters vão vir aqui e vão dizer: volta pra Brazuela, volta pro Bostil, vai embora, se não tá bom, não sei o quê. Ô hater chato, assiste o vídeo até o final e se você não concordar comigo no final de que essas mudanças realmente ocorreram, pronto, eu vou embora, tá bem? Mas você tem que ser sincero e falar assim: não concordo com nada, essas mudanças são mentira, não aconteceram essas mudanças. Inclusive as 2 últimas mudanças, elas são as mais drásticas, as mais complicadas, as mais difíceis e que afetam todas as pessoas. Eu vou tratar de mudanças que afetam todos, imigrantes, portugueses, todas as pessoas que vivem em Portugal. Então, vamos lá para essa listinha que é para a gente não perder mais tempo, beleza? Se você ainda não se inscreveu nesse canal, muito prazer, eu sou o Daniel Freman, você está no Conexão Brasil. Então vamos lá, o primeiro assunto de mudança drástica, sem dúvida nenhuma, são os preços. Não só em Portugal, mas no mundo todo, os preços dispararam. E eu vou falar aqui de 2 tipos de preços, o preço do supermercado e o preço do carro usado. Antes da pandemia, você podia até ter aqueles videozinhos, o que eu compro no supermercado com 10 euros. Hoje, com 10 euros, você não compra absolutamente quase nada. 10 euros é muito pouco. 10 euros é para você fazer alguma coisa para 1 ou 2 dias no máximo. Eu, sem vergonha nenhuma, sou um daqueles caras que, quando vai no supermercado, procura sempre aquelas bandejinhas que já tem um código verde nela, que significa que daqui 2 dias ou 3 dias vai expirar o prazo de validade, aquele produto está muito perto, e aí eles baixam ainda mais 40% ou 50%, e eu sou sem medo de errar. Eu sou o que utiliza, compra dessas bandejinhas aí com a tarjinha verde para fazer uma economia, sei que eu vou comer naquele dia, ainda tá bom, não tá estragado, senão o supermercado não vendia, só que tá pertinho do prazo de validade. Eu vou lá sempre em busca disso, porque os preços realmente estão muito caros. O supermercado, a gente já nota essa diferença, tá bem? E a segunda coisa é nos carros usados. Já foi o tempo que você chegava aqui em Portugal e com 500 ou 600 euros você comprava um carrinho usado aí que você conseguia rodar com ele, com a inspeção direitinho, tudo certinho. Hoje, além dos carros terem subido de preço, ainda as burlas, os enganos são muito maiores. Para você ser burlado com uma carrinha velha aqui e toda arrebentada, tá muito fácil. Aquilo que você comprava com 600, 700 euros, você comprava um carrinho bom. Hoje esse mesmo carrinho é 2.000, 2.100, 2.200. As coisas ficaram mesmo muito caras nesse sentido. E aí o imigrante, principalmente, que chega num primeiro momento, sofre um bocado para ter uma mínima condição de locomoção. E eu tenho muitos conhecidos portugueses que não são ricos, que são gente do povo, gente que trabalha em supermercado, gente que trabalha na faxina, gente que trabalha no dia a dia ganhando salário mínimo, ordenado mínimo, como se diz por cá. E essas pessoas muitas vezes andam de carrinhos mais velhos e também estão tendo dificuldade de trocar os seus carrinhos, tá bem? Quando acha alguma coisinha aí de 500, 600 euros, tá mesmo ruim, tá mesmo mal. Isso é uma coisa que mudou drasticamente. Se você concorda, deixa aí nos comentários. Você tem um carrinho aí que tá topzera, todo filezinho, passado na inspeção, tudo verdinho, bonitinho. Por quanto que você tá a vender? Deixa aí, quem sabe alguém compra. Se eu tô mentindo, vende o teu carro com um preço bem bacana aí para alguém que tá a chegar, beleza? Inclusive eu compro. Se você tiver uma autocaravana aí com um precinho bem bacana e quiser me vender, eu compro, tá bem? Eu dou um jeito. A segunda coisa que mudou, todo mundo sabe, é a habitação. Eu nem vou deixar por último, porque isso nem é mais importante. A habitação também, gente, mudou drasticamente, é o segundo ponto nosso aqui.
Antigamente, quando eu cheguei, e eu não estou falando de tanto tempo assim, estou falando de 10 anos atrás, com 300 euros você arrendava um T3. Foi isso que eu arrendei, um T3. Para quem não sabe, essa normativa, e a maioria das pessoas já sabe, porque é tanto brasileiro falando na internet sobre isso, né? Mas um T3 é um apartamento com 3 quartos. Esse apartamento com 3 quartos, em Bragança, no Conselho de Bragança, ao pé do castelo, um apartamento novo, em 2016, seminovo, né? Não novo, mas seminovo, pouco usado. Esse apartamento eu arrendei por 300 euros. Isso já não se encontra. 300 euros hoje é difícil você encontrar um quarto. Tá difícil de encontrar um quarto por 300 euros. E não caia no papo, gente, de quem fala, olha, tem uma habitação. Chamou de habitação, cara. Foge, corre. Tem gente aí pegando ruína, colocando umas telhas por cima, jogando uma cal e arrendando a preços altíssimos. Eu tô falando de ruína, casa velha, casa mofada, casa com infiltração, casa gelada, casa sem aquecimento central, casa complicada. Cuidado, cuidado. Qualquer coisa que traga dignidade de viver tá aí acima dos 600 euros. Acima dos 600 euros, um apartamentinho de um quarto, às vezes se encontra de 2 quartos, 600, 650 euros de 2 quartos. Acima disso, cara, é 800, 900. Essa é a realidade do mercado imobiliário. Qualquer um que falar o contrário disso está querendo te burlar ou tem uma pereba, não posso chamar de habitação, uma pereba, uma casca de ferida que quer compartilhar contigo e chamar de casa, e você cai se quiser. O golpe tá aí, cai quem quer, tá entendendo, meu irmão? O golpe tá aí. Então cuidado, cara. E isso afeta só o brasileiro? Só o imigrante? Só o indiano? Só... Não, malta. Isso afeta o português também, porque nem todo português tem a sua casa própria. Muitos portugueses têm dificuldade também de financiamento. Eu sei que tem brasileiro fazendo vídeo aí, compramos a nossa casa. Gente, não comprou casa, comprou ruína, comprou tapera. E vai gastar uma baita grana, 3 vezes o valor que pagou para fazer a reforma da casa, para deixá-la em condições de habitação. Então, tem os canais aí dos caras que estão mostrando para vocês, compramos nosso sítio, compramos nossa fazenda, comprou um pedaço de mato que ele não pode fazer nada naquilo, tem uma ruína velha e ele tem que consertar aquela ruína velha lá, e é lá que ele vai morar e acabou. O resto que não pode ser de alvenaria, tudo que fizer tem que ser feito de modo a ser retirado depois. A realidade é a realidade, não vamos ser enganados, não seja trouxa. O preço imobiliário, se vocês quiserem, se você quiser, você brasileiro, daí falando com o brasileiro em específico agora, se você quiser, eu faço um vídeo para você mostrando o mercado imobiliário das Caldas da Rainha. Eu faço esse vídeo para você. Se você realmente duvida do que eu estou falando, eu vou mostrar para você, eu vou andar nas imobiliárias aqui e eu vou mostrar para você os preços das casas. Eu vou te mostrar. Se você quiser, eu faço isso. Mas você não precisa de um vídeo meu para isso. É só você entrar no idealista.pt, é só você entrar nos sites, fazer uma busca aí nos sites das imobiliárias aqui de Portugal.pt, na sapo.pt. Vai lá e você vai ver tudo isso que eu estou dizendo para você. Terceira coisa que mudou radicalmente em Portugal da para cá, o processo de imigração. E eu nem estou a falar das leis. A lei em Portugal já mudava a cada 6 meses, de acordo com a boa vontade do governo, isso antes da pandemia. Pelo que me consta de amigos que moram aqui há 30 anos, sempre foi assim. Portugal abre e fecha as fronteiras de acordo com a sua necessidade. E ninguém tem nada com isso. O país faz o que ele quiser fazer. As regras mudam de acordo com as necessidades do país. Você tem que estar atualizado, você tem que estar sempre buscando informação. A informação que você tinha do ano passado já não serve para esse ano. A maioria delas já teve mudança, mas eu estou falando da imigração no sentido do tipo de imigrante e de onde vem esse imigrante. Quando eu cheguei em Portugal, eu via imigrantes, lógico, conheci imigrantes de França, de Holanda, de Inglaterra, pessoas já com a sua vida feita nesses países, né? Pessoas que são desses países de origem e têm uma reforma, uma aposentadoria boa e vêm viver em Portugal, que é mais barato que esse país, porque a Europa inteira é cara. Legal, isso aí eu já conhecia essa malta aí. Alguns vivem até em autocaravanas, em áreas de parqueamento e tal, outros compram quintas, os ingleses gostam muito de comprar quintas. Também via-se já muitos chineses, os chineses já estavam aí com as seus restaurantes, né? Alguns restaurantes, e
basicamente com suas lojas de quinquilharias, souvenirs, quinquilharias, né? As lojas dos chineses, então, que vende de tudo, a 1,99 aí do Brasil, né? As lojinhas de 1,99. E claro, já havia-se bastante brasileiros. Os brasileiros vão e vêm em massa durante muito tempo. Mas depois da pandemia foi muito interessante ver a mudança que aconteceu no tipo e no país de imigrantes que chegaram. Pessoas que eu não tinha o conhecimento de uma imigração tão grande. Indianos, paquistaneses, indianos e paquistaneses e outros ali da mesma região de vários países pequenininhos que eu não sei nem o nome, mas eles estão aqui em massa, andam em grupo e é mesmo sim um festival por toda Portugal. O número cresceu muito. É uma diferença na imigração, porque tem a questão da linguagem, dos costumes, não é? De uma imposição cultural mais forte. O brasileiro ainda é mais submisso à cultura. O brasileiro toma umas cacetadas e ele vai se submetendo, vai se aculturando mais. De certa maneira, o brasileiro ainda abraça melhor a cultura aqui. Já os indianos, os paquistaneses e tal, a galera, né, em geral, assim, que tem um outro tipo de crença, de pensamento, eles não se vergam muito à cultura, eles impõem mais a cultura deles. Interessante quase da gente conviver, da gente enxergar isso acontecendo aqui. Quarta mudança que eu considero mesmo muito grande aqui em Portugal é no relacionamento de trabalho. Primeiro na qualidade do trabalho e depois no relacionamento. A qualidade do trabalho aqui nunca foi muito boa para o imigrante inicialmente, mas havia uma certa condição de trabalho, porque havia mão de obra, mas ela não era tão excedente. Hoje é excedente, tem muita mão de obra. E como tem muita mão de obra, como está excedente a mão de obra, o empregador também ele não está se preocupando muito com a qualidade do relacionamento que ele tem com o empregado. E isso está diretamente ligado a salário, condição de trabalho, horários. A regra ficou pequena, apertada, ruim. E se você não quiser, tem uma fila com 15 depois de você aí que quer, irmão. Para cada vaga de emprego tem 15 candidatos. Então há um rodízio muito grande, uma ciranda muito grande nos trabalhos. Ah, tem trabalho? Tem trabalho, porque muita gente entra e sai, entra e sai, entra e sai. O rodízio é muito grande. As condições de trabalho pioraram muito, infelizmente, ficou mesmo ruim. Já não era bom, piorou, ficou mesmo ruim as condições de trabalho. É raro um trabalho que paga hora extra, remunera a hora extra. A maioria dos trabalhos agora, a hora extra é banco de horas, quer dizer, você não tem nem muito o que fazer, não tem muito para onde correr, você vai fazendo banco de horas para quando tiver aí períodos que você possa tirar essas horas, você tira para não fazer nada ou para tentar fazer aí algum biscate. Receber mesmo hora extra não são todos os trabalhos, são poucos, são menos os trabalhos agora que pagam hora extra, tá? Quando a pessoa encontra um trabalhozinho que ele tem um bom relacionamento ali, de mais respeito, que você não fica sendo enxotado, alguém te lembrando toda hora que tem uma fila de 15 atrás de você esperando a sua vaga. Você tem um bom relacionamento patrão e empregado, e você consegue receber uma hora extra, você consegue ter dignidade no trabalho, geralmente esses trabalhos, quem entra fica mais tempo, né? Permanece. Porque o restante do trabalho, geralmente os patrões aí estão nessa, sabe? De que, ó, você não quer, tem quem queira, a condição é essa e acabou e já era. Você que sabe. Quer, não quer, tchau. Porque tem outro que quer, tem outro que vai se submeter. Quinta questão que mudou drasticamente aqui em Portugal depois da pandemia, e se você chegou até aqui, certamente você está gostando desse vídeo, então é hora de você deixar aquele like, se inscrever no canal e ativar as notificações para receber aí os nossos vídeos sempre que a gente postar, tá bem? Querendo mais conteúdos aí sobre Portugal, interesses, coisas interessantes que você queira saber, é só deixar aí no comentário, a sua participação é extremamente importante. Aqui não tem papo furado, aqui a gente vai direto no assunto, fala com experiência de morar aqui há muitos anos, não é igual a rapaziadinha aí que chegou ontem e tá querendo cantar de galo só para pegar você e o seu like aí e te enganar bonito, tá bem, meu irmão? Então, já deixa aí o like bacana pra gente. O quinto ponto, cara, que mudou drasticamente aqui em Portugal é a educação.
Você sai do Brasil com a ideia de vir para Portugal, pensando que vai ter um processo de educação melhor, que os seus filhos vão estudar numa escola melhor. E essa foi uma realidade durante muito tempo. A gente sabe que o ensino público do Brasil é de péssima qualidade, infelizmente, na maioria dos lugares é muito ruim. Nós temos analfabetos funcionais, não é? Isso é muito triste em relação à educação pública do Brasil. Quem tem condição de colocar nos colégios particulares tem educação de qualidade, vai passar aí nos bons vestibulares, vai estar nas boas faculdades, mas quem não tem condição fica lá propenso a uma qualidade de ensino mesmo muito rasa, muito ruim. Mas em Portugal, que já foi um cenário que a gente olhava e via uma educação de muitíssima qualidade, nós estamos vivendo um revés. Isso tem mudado com esse tempo, depois da pandemia principalmente. O que acontece? Os professores envelhecidos acabam por se reformar. Muitos professores deixaram a sala de aula. Os salários dos professores não são compatíveis com o ofício. Salários defasados, ruins, e isso forma poucos professores. A juventude não está querendo ser professor, não está querendo ir para a sala de aula. Excesso de imigração. As salas estão multiculturais. Imagina que toda essa migração de chineses, brasileiros, franceses, ingleses, indianos, paquistaneses, toda essa malta veio e os filhos foram para dentro da sala de aula, cara. E agora você tem lá alunos que falam diversas línguas, muitos falam mal o português, e agora você tem que ir numa sala de aula tratar tudo isso. E a falta de professores, mais de 400 professores faltam aí em Portugal, esse é um número que a gente tem por base aqui. As greves, gente, eu trabalho como motorista de alunos, né? Quase todas as sextas-feiras, quase todas, acontece greve. Os alunos já sabem disso. Quase toda sexta-feira tem uma greve. Cara, isso é muito mal. Isso prejudica demais o ensino dessa maltinha dos alunos e tudo mais. Então, nós temos vivido um déficit na educação aqui em Portugal. Isso é notório. Se você é português, deixa aí nos comentários o que você acha disso. E qual é a solução? Eu não vou encontrar uma solução para isso, porque mesmo que eu encontrasse, soubesse da solução, eu não ia ser ouvido, porque eu não sou um nativo português, e quando você não é um nativo português nessa nação, a sua opinião ela não tem a menor força, a sua opinião não interessa em bolhufas, os caras querem fazer do jeito deles, tudo bem, é o país deles, pois façam do jeito que quiserem, mas a verdade é que tem esse déficit muito grande, a coisa tá complicada, ninguém mais quer ser professor e olha, pasmem, haviam professores estrangeiros em sala de aula, esses professores foram retirados, houve uma revogação de contratos de professores estrangeiros, então aumentou ainda mais a demanda e a necessidade de professores. Há um projeto de colocar professores aposentados de novo em sala de aula. Cara, isso não vai dar nada. Vai ser um problemão enorme, gigantesco, mas pronto, vamos ver como é que ficam os processos de educação. Não venham com expectativas gigantes sobre a qualidade da educação, só isso que eu digo, tá bem? Temos vivido um tempo crítico, sim, aqui nesse setor. E por último, deixei aqui as duas coisitas lindas por último, já falei da educação, e aquele que é o fator, cara, que todo mundo fala, porque quando se vende o Brasil para qualquer lugar, a Rede Grubs e todo mundo quer vender que o Brasil é o lugar mais violento do mundo. E tem muita violência, tem muitos locais violentos mesmo. A gente não nega a realidade do país, mas também existem muitos lugares que não tem essa violência exacerbada e que você consegue viver com dignidade e com tranquilidade também no Brasil. É fato, é verdade. E a segurança sempre foi o xodó dos portugueses. Portugal ainda é um dos países mais seguros do mundo. Eu ouvi, inclusive, um secretário, um ministro, eu não sei bem qual é a definição dele, mas ele é da segurança pública aqui de Portugal, e eu ouvi ele falar num jornal que Portugal ainda é um dos países mais seguros da Europa, muito por sorte. Muito por sorte e menos por competência. A verdade é que os índices de violência aqui em Portugal têm aumentado muito. Lugares antes muito tranquilos, lugares em que você tinha tranquilidade, né, de sentar, de comer e tal, tem virado praças de briga, de pancadaria, aumentado os níveis também de roubos, tem sido alguma coisa que caminha para uma violência mais desenfreada. Se não houver uma ação mais imediata e mais contundente da segurança pública em Portugal, temo que vamos para caminhos muito difíceis. Realmente já não são iguais
pioraram muito depois da pandemia e já não são iguais do que era antes, né? Quando eu morava em Arganil, muitas vezes deixei a chave na carrinha e não havia nenhum problema em relação a isso, né? Não afetava a segurança, não fui roubado por causa disso. A minha filha podia ir e vir da escola a pé sozinha, mesmo no inverno, quando já escurecia mais cedo, e não havia problema sobre isso. Já não é uma realidade. A minha filha hoje não está em idade escolar mais, hoje ela já trabalha, não é? E ela sai por volta de 8h30 da noite do trabalho. No período do verão, 8h30 ainda está claro, muita gente na rua, não há perigo, quer dizer, ela pode vir embora sozinha caminhando, né? Agora, já no inverno, eu não consigo deixar a minha filha vir sozinha. Ela passa por lugares que ela vai andar 800, 900 metros em escuridão, sem segurança, com ruas vazias, à noite, e realmente a insegurança está presente. A sensação de insegurança aumentou muito. Eu tenho muitos amigos aqui, não é? Portugueses, aqui onde eu vivo, em Caldas da Rainha, e muitos deles sabem que a sensação de insegurança aumentou muito. E quando a sensação de insegurança aumenta, isso que é mal, porque muito está na sensação, né, de você se sentir seguro no lugar. E hoje, infelizmente, Portugal já não dá mais essa sensação de segurança total. Você se sente inseguro em muitos momentos, em muitos lugares. Você concorda comigo? Você que é português, você que ama o seu país, você concorda comigo que essas são 6 questões que infelizmente pioraram depois da pandemia? São questões realmente que nós precisamos repensar, rever, e principalmente os senhores portugueses, não é? Aqueles que estão no alto comando dessa nação, aqueles que foram eleitos pelo voto do povo, precisam repensar essas questões urgentes. Concorda comigo ou não concorda? Se inscreva no canal, deixe o seu like, deixe aí nos seus comentários. Essa é, claro, a minha opinião, e você é sempre muito bem-vindo aqui neste canal, e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!